Olá, bom dia. Thanks God Every Day dessa terça-feira. Vamos à leitura da palavra. Bom dia, Jairo. Sempre o primeiro a entrar, hein? Bom dia, Nádia. Bom dia. Vamos lá na leitura da palavra. Nós estamos lendo essa semana Josué 7, a história de Acã, né, junto ali com Josué. Então, o Acã disse, né, quando vi entre os despojos uma boa veste babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro que pesava 50 ciclos, eu os cobicei e os apanhei. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata embaixo dela. Então Josué enviou mensageiros e eles correram até a tenda, e eis que aquilo estava escondido na sua tenda e a prata embaixo dela, né, da tenda. Ontem nós falamos sobre como que nós podemos esconder ou tentar esconder, né, de nós mesmos ou de Deus alguma questão que tem que ser resolvida. E às vezes a gente é capaz de levar por anos uma situação que nós, entre aspas, resolvemos, mas na verdade nós só colocamos na gaveta ou debaixo do tapete, ou como na história de Acã, colocamos debaixo da tenda, né? Então a gente esconde e tem a impressão que tá bem escondido, mas na verdade Deus vê todas as coisas e nós também, porque a verdade está dentro de nós, né? Então nós sabemos que nós ali estamos escondendo alguma coisa e isso pode nos levar a perder algumas guerras, né? Ou algumas batalhas, né? Bom dia, Leni. Então nós temos perdido algumas batalhas muitas vezes por não estar trazendo, né, algumas coisas que estão escondidas de nós mesmos, né? Tem uma imagem que acho que se eu viver 200 anos eu vou lembrar dessa imagem. Nós tínhamos um gatinho aqui em casa e esse gatinho, ele era muito assim sapequinha, né? E aí ele gostava de esconder, fazer brincadeira, gracinha. E aí um dia ele viu uma sandália tipo havaiana, né? Com as tirinhas assim, ele era bem pequenininho. E aí ele escondia, o olhinho dele ficava assim, a tirazinha da sandália ficava bem no olhinho dele. Aí ele pensava que estava escondido. A gente ria muito. Que ele, quando queria esconder, ele corria pra sandália, né? E escondia na tira e ninguém tava vendo ele. Na verdade, a gente tava vendo ele inteiro, né? Ele que não nos via, né? Então, é mais ou menos esse tipo de bobagem, de brincadeira que a gente faz com Deus quando a gente tenta esconder de Deus alguma coisa, né? Aí Deus deve olhar pra gente e rir, assim como eu com as meninas, nós ríamos do gatinho que escondia nas tiras da Havaiana, né? Então, é esse o nível de realidade quando nós tentamos esconder alguma coisa de Deus. Só que o Senhor, Ele quer tratar essas questões, né? Então Ele traz essas questões para serem tratadas. Nós não devemos de forma alguma ficar chorando o leite derramado, chorando o passado, isso nunca, né? Mas Provérbios diz que quem traz as suas transgressões ou quem traz os seus problemas e esquece, trata e esquece, alcança misericórdia, né? Então é essa a ideia. Alcançar misericórdia através do tratamento. Tratar as questões que nós precisamos tratar para avançar e parar de repetir, né, do looping infinito que eu tenho falado aqui, que é repetir sempre as mesmas histórias. Nós muitas vezes repetimos porque nós não queremos tratar. E por que nós não queremos tratar? Porque muitas vezes dói, né? Na maioria das vezes, na verdade, dói. Quando nós mexemos com feridas do passado, elas doem. Então, por isso, para evitar essa dor, muitas vezes, bom dia, amiga, muitas vezes nós escondemos as questões de nós mesmos e dizemos, isso aqui está resolvido, né? Eu lembro uma vez, muito tempo atrás, que eu pensava, tinha certeza que uma questão minha estava muito resolvida, né? E eu me assustei um dia quando Deus me deu assim, uma revelação. Lendo ali o finalzinho do livro de Jó, Deus me trouxe essa lembrança, né? E aí eu lembrei que alguns amigos, né, em relação a alguns amigos. E aí Deus me mostrou que naquela situação eu não tinha resolvido ainda. Ele queria que eu resolvesse, né? Então muitas vezes nós ficamos guardando e nós sentimos às vezes um cheiro de alguma coisa. E que cheiro é esse? Um cheiro de coisa perdida, guardada, né? Quando nós guardamos algumas coisas e não resolvemos essas coisas, isso pode apodrecer dentro de nós. E nós sentimos um cheiro não muito bom. E nós não sabemos às vezes por que esse cheiro, né?
E o cheiro é de coisa não resolvida, coisa que nós pensávamos que estava resolvido, mas se vem ainda um cheiro que não é agradável, é um convite então. Deus não nos permite esquecer. Por que não permite esquecer? Para que a gente resolva. Deus não quer que a gente saia passando por cima das coisas, mas Ele quer sim que a gente encare com maturidade, com confiança, resolva essas questões, passe ali o metiolate, né, que às vezes arde, antigamente ardia, acho que hoje nem arde mais, né? Então com Deus não arde, porque o jugo dele é suave, né, o fardo é leve, então Ele quer tratar algumas questões. Enquanto nós não tratamos essas questões, Deus não nos permite deixar para trás. Por quê? Porque Ele sabe que isso pode me atrapalhar e te atrapalhar, né? Então Deus traz a lembrança, não é porque Ele não esquece as coisas. Inclusive a palavra de Deus diz que dos seus pecados eu não guardo lembrança, né? Então Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Mas enquanto a gente não resolve, Ele fica nos trazendo essas histórias. Quanto mais rápido nós resolvermos as questões do passado, mais rápido nós podemos avançar. Mas se nós queremos fazer de conta que não esquece, que não existe e não tratamos isso, nós carregamos isso por tempo demais. Então a história não é para ser carregada, não é uma mochila pesada que a gente põe nas costas e sai carregando. Mas enquanto nós não resolvemos, é isso que acontece conosco. Nós ficamos carregando a mochila pesada. Mas hoje também eu queria lembrar um outro lado dessa mesma moeda ou dessa mesma passagem, que é o seguinte: muitas vezes nós escondemos, muitas vezes nós guardamos, mas não são os erros, nem os pecados, nem as ofensas. Muitas vezes nós guardamos uma coisa muito, muito grave também, que é o que Deus nos falou. Então vamos entender. Bom dia quem entrou aí depois, todo mundo, João, a Ivânia, a Nancy. Então o que acontece muitas vezes é que em determinado momento, por algum motivo, ou porque nós buscamos a Deus, ou nós buscamos alguma espiritualidade, nós buscamos algum momento assim de mais intimidade e Deus nos fala alguma coisa. Deus nos fala, Deus nos chama, alguma coisa queimou em nosso coração e muitas vezes nós pegamos isso que queimou no nosso coração, ou por pensar que é grande demais para ser verdade, ou pensar que nós não somos capazes, ou pensar que não tem nada a ver uma coisa com a outra e a gente mesmo julga e diz que não tem a ver. Nós pegamos isso, que às vezes é um chamado, é um propósito, é uma revelação de Deus, e nós escondemos isso debaixo do tapete. Então agora é tempo de lembrar, de buscar o que foi que Deus já te falou e que você escondeu. E aí você pode me falar o que muita gente fala: André, Deus não fala comigo. Eu escuto isso de vez em quando. Às vezes a pessoa fala assim: André, eu admiro que você fala que Deus fala com você. Deus não fala comigo. Deixa eu te falar, Deus fala com todo mundo. Deus fala com todo mundo. Algumas pessoas ouvem e outras pessoas não ouvem, mas Deus não escolhe com quem Ele fala. Eu vou falar com esse aqui que tem um ouvido maior. Não. Deus fala com todo mundo, só que muitas vezes nós não ouvimos. E por que nós não ouvimos Deus falar? Na verdade existem 3 vozes. Nós podemos ouvir 3 vozes. Então vamos distinguir essas vozes, né? A primeira voz que nós ouvimos com muita frequência é a voz do nosso cérebro, é a parte racional, é a parte dos registros, né? Essa é a voz, em algumas pessoas é mais faladeira do que outras, né? Tem gente que ouve muito, assim, outros ouvem menos, mas a maioria de nós ouve com muita frequência a própria voz, ou a voz do próprio cérebro. E que voz é essa, né? Uma voz que te empolga, uma voz que te leva para frente, uma voz que te motiva? De forma alguma. Essa voz é uma voz mais medrosa. Por que ela é mais medrosa? Porque ela tem duas coisas. Ela olha para o que deu errado e tem medo que dê errado de novo. Então essa voz que nós ouvimos é uma voz de autoproteção. Então é aquela situação assim, de quem já se deu muito mal em alguma história, em alguma situação, em alguma área da vida, aí o cérebro fica lembrando. Você tá lembrando que você quebrou a cara da última vez? Você tá lembrando que já tentou isso? Não vai dar certo, porque eu não dou certo para esse tipo de coisa. Então essa voz é uma voz que fala muito e fala do que já aconteceu. Ela é baseada não nas promessas de Deus e não em tempos melhores. Ela é sempre baseada no passado, principalmente no que deu errado. É aquela vozinha que o tempo todo lembra que você já errou, que você já perdeu, que você já quebrou a cara e que é melhor
não ir nesse caminho, porque é um caminho parecido com aquele, é uma voz de autoproteção. E quanto mais você ouve essa voz, maior ela fica, mais frequente ela fica. Então essa é uma voz que pode nos deixar eternamente no mesmo lugar. Porque se eu ouço o que já aconteceu, que pode acontecer de novo, eu tenho então que repetir as histórias. Repetir, 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 repetir. Eternamente repetir. É o looping infinito de repetições, né? As repetições. Looping é repetição. Então é o looping o tempo todo me fazendo viver a mesma coisa que eu já vivi. Apagou uma luzinha aqui, vamos ver se a gente consegue fazer ela funcionar. Diz que sem luz não pode, né? Então vamos lá. Bom, não quer funcionar, deixa ela sem funcionar. Então, essa vozinha é uma vozinha, né? Eu falo vozinha porque ela parece tão boazinha, né? Ela parece tão inocente, mas na verdade ela é uma voz muito perigosa. Bom dia, Selmar. Ela é uma voz muito perigosa, porque é uma voz que te leva à repetição. Então, a primeira voz, e a que a gente mais ouve, talvez seja essa. Tem uma outra voz muito perigosa e muito constante na nossa vida, que é a voz dos outros, das pessoas que vivem conosco. Olha só que coisa mais interessante. Como se já não bastasse os nossos próprios bloqueios, a nossa própria voz, baseado na nossa própria história, que não para de falar um minuto, nós ainda muitas vezes damos ouvido às vozes dos outros, que são baseadas nas experiências dos outros, nas frustrações dos outros, nos bloqueios dos outros, na vida dos outros. Então, quando eu escuto o outro, a não ser que seja uma pessoa sábia, que com sabedoria vai me dar uma orientação, essa aí é válida, né? Quando eu escolho uma pessoa com sabedoria. E essa pessoa, e melhor ainda, se depois de um momento de interiorização, de espiritualidade, ela vai falar comigo alguma coisa. Essa é perfeita, né? Porque vem direto da sabedoria. Agora, normalmente não é isso que a gente faz. Normalmente, o que a gente faz? A gente ouve as pessoas que falam, baseada nos próprios bloqueios. Então não é muito inteligente eu ter que viver baseado nos meus bloqueios e nos bloqueios dos outros, né? Outro dia eu vi uma história interessante, eu vi uma situação interessante, né? Que uma pessoa que já tinha sido casada e falou que ia casar de novo. E aí uma pessoa falou, antes dela falar que ia casar de novo, falou, eu tô me relacionando, né? Aí a outra falou assim, você não vai casar não, né? Olha só que louco, se já não bastasse os bloqueios dessa pessoa que tava ali com vontade de tentar de novo, aí ela tá ouvindo agora o bloqueio da outra que acha que não tem que casar. Então eu acho que é muito bloqueio junto e misturado pra gente conseguir prosseguir na vida, né? Então tem essas duas vozes, são duas vozes que nos seguram firmemente e nos ajudam a repetir as histórias, isso tudo para ser mais seguro, né? Então essas são as duas vozes. Tem uma outra voz que é a voz do inimigo realmente, né? Então as pessoas colocam, bom dia Alexandre, bom te ver aqui. Então é complicado porque às vezes as pessoas elas atribuem muito ao demônio, a Satanás, as vozes todas que ouvem, né? E muitas vezes, a maioria das vezes na verdade não é, né? Nem é. São as próprias vozes e as vozes dos amigos, né? Igual os amigos lá de Jó, né? Que eu citei no início. Então a maioria das vozes são essas, mas também nós temos aí a parceria aí, né? Do que quer estragar tudo, né? E tá querendo também entrar na nossa vida aí e falar bobagem. Então ele também fala. Mas fala menos do que as pessoas que estão próximas de nós e fala menos do que a gente mesmo fala com a gente, né? Então tem muita coisa que a gente atribui a ele, que ele olha e fala, que isso? nem fiz nada, né? E uma outra voz, agora vamos falar da voz de Deus, né? Então a voz de Deus, infelizmente, é a voz que nós menos ouvimos. Olha só que loucura, não deveria ser justamente o contrário? Então Deus tem planos bons a nosso respeito. Deus nos colocou aqui para cumprir um propósito e esse propósito é sempre grande. Ele tem um chamado para nós, ele nos chama, né? Ele nos chama para responder esse propósito. Nós estamos num tempo, né? Como diz a palavra, que os campos estão prontos para a ceifa. Nós somos os trabalhadores da última hora. Somos chamados para isso, mas não conseguimos às vezes ouvir o chamado de Deus para fazer coisas grandes, porque nós estamos ocupados ouvindo muitas vozes. Então, como fazer então para ouvir
a voz de Deus, né? Então, algumas dicas muito práticas. Primeiro é acreditar que ele fala com todo mundo, né? Então, se eu falo que ele não fala comigo, já me bloqueei. Então tem muitas pessoas que vivem correndo atrás de profetas, falsos ou verdadeiros, né? Profetas. Tem alguém falando isso e aquilo. Aí as pessoas às vezes andam quilômetros para ir. Não que nós não devamos, a gente não deva ir ouvir alguém, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Existem, né? Aí eu lembro aqui com muito carinho, né? Aqui em Goiânia teve um tempo que hoje está em São Paulo, né? Que é o pastor Reinhard, né? Nossa, eu já vi aquele homem falando assim da parte de Deus, coisas impressionantes. Ele fala assim que, nossa, muito, né? Então existe, claro que existe, né? E é muito bom às vezes a gente ouvir essas pessoas, mas ele fala comigo direto. Ele fala comigo. Então, ao invés de ficar correndo atrás de todo mundo que pode me trazer uma palavra de Deus, e no meio desse correr atrás disso eu posso estar correndo o risco de ouvir alguém que está falando dele mesmo, dos próprios bloqueios, e eu achando que está vindo da parte de Deus, e é sempre um risco, né? Então, ao invés disso, por que não me conectar direto da fonte? Para conectar direto na fonte, a primeira coisa que eu tenho que ter certeza, que Deus fala com todas as pessoas. E se ele fala com todos os filhos, né? Vamos colocar assim, Deus fala com todos os filhos. Se ele fala com todos os filhos, por que ele não fala comigo? Não tem nenhuma explicação dele não falar comigo. Então, a primeira coisa é tirar isso da nossa cabeça de que Deus não fala comigo, de que eu não consigo ouvir a Deus. Mas ao invés de dizer que eu não ouço a Deus ou que eu não consigo ouvir a Deus, eu posso dizer, eu vou aprender a ouvir a Deus. Eu vou me acalmar meu barulho interno para ouvir a Deus. Sabe quando você joga uma pedrinha num lago bem tranquilo? Não sei se já tiveram essa experiência, mas é gostoso, né? Ou então já viu num filme? Aquele lago bem tranquilo, manso, calmo, e você joga uma pedrinha, a pedrinha bem pequenininha, perto de um lago gigante. Mas quando você joga uma pedrinha, aí você vai ver na onda se formando. Não é uma onda, é tipo uma vibração se formando. E você vê se espalhando assim, porque o silêncio faz com que uma menor pedrinha faça um movimento. Assim também somos nós. Porque se nós somos como aquela cachoeira, imagina você estar no Foz do Iguaçu, na beira do Foz do Iguaçu, e você joga uma pedrinha. Nem sente, nunca ninguém vai perceber uma pedrinha jogada numa cachoeira. Então, se nós estamos calmos e tranquilos, serenos diante de Deus, aí uma pedrinha percebida, a vozinha ali, pequena que parece, mas é a voz de Deus, que ele fala com calma e tranquilidade, eu vou ouvir essa voz. Mas para isso eu tenho que estar calmo, tranquilo, diminuir um pouco os barulhos internos, né? Então, primeiro é saber que Deus fala. Segundo é acalmar essas vozes, né? E isso tem uma coisa que me ajuda muito, e eu tenho uma natureza um pouco mais agitada, eu sou mais elétrica, né? Então sempre me ajuda muito é a respiração. Respirar profundamente. Não tem nada que não vá embora, essa turbulência toda, se você respirar profundamente 10 vezes. Nada resiste a 10 respirações bem feitas, né? E o que é respiração bem feita? Respiração profunda, é só isso, né? Quando você faz uma respiração profunda, não tem como você não se acalmar. E aí você pode entrar num processo ali espiritual, né? Um processo de conversa com Deus, e Ele vai falar com você. Então, primeiro, acreditar que todo mundo pode ouvir. Segundo, acalmar essas vozes. E terceiro, querer ouvir o que Deus tem para te falar. Para viver o novo de Deus, que é o assunto dessa semana, nós precisamos ouvir de Deus o que Ele tem para mim e para você. Nós temos promessas que são gerais. A palavra de Deus tem 8.000 promessas, né? É muita promessa. Nós podemos viver a vida inteira tentando descobrir todas e colocando em prática. Mas tem algumas promessas que elas são muito específicas, porque tem a ver com o chamado para cumprir o seu propósito. E nossa alegria completa, a nossa plenitude de vida, ela se encontra dentro da resposta ao chamado, dentro da resposta ao propósito, né? Tem aquela frase que eu gosto muito, que existem dois dias mais importantes na nossa vida. O dia que eu nasci e o dia que eu descobri o porquê que eu nasci. É a resposta a cumprir esse propósito. Mas a pergunta para fechar nosso raciocínio é: como eu vou descobrir e responder o que Deus me fez para responder, ou o propósito, se eu sequer ouço a voz de Deus? O risco que eu corro é de não responder ou de responder outra voz pensando que esse é o meu chamado. E a felicidade completa está justamente nisso, está em responder a Deus dentro daquilo que é o meu chamado para responder esse propósito de vida, né? Então, tarefa para todos nós nessa semana: acalmar
identificar as vozes e responder à voz de Deus. Vamos ficando por aqui, nós estamos nos preparando para cada dia mais viver o novo de Deus, viver em novidade de vida. Deus abençoe sua vida, obrigada pela sua companhia e até amanhã falando sobre o novo de Deus, se Deus quiser.